Fala pessoal, tô trazendo aqui um modelo de vídeo e aí vocês me dizem depois se vocês gostam ou não, mas é como se fosse um artigo comentado. E a ideia aqui é o seguinte, a ideia é como se fosse um clube de revista, a gente dissecar, trazer algumas características, sempre conectar isso com o que a gente gosta de conversar aqui no Pele Digital. A gente está falando de imunologia, a gente está falando de doenças infecciosas. Meu nome é Fábio Francesconi, sou médico dermatologista e eu quero conversar contigo sobre esse artigo que foi publicado na Cell Host Microbe e ele fala da estrutura de uma medicação chamada Inmazeb, que ele chamou de cocktail, né? Como se fosse uma mistura, e vocês vão entender por que ele chama de cocktail, e a relação disso com resistência do ebola e escape viral. Legal que tem aqui também, vocês estão vendo que tem uma estrutura, que eu vou diminuir aqui para vocês verem, como se fosse um abstract. Ele chama de abstract visual, é interessante. Eu não vou entrar nesse detalhe não, porque depois vocês olhem o artigo e vocês veem se realmente ajuda ou não a forma como eu estou trazendo. Então, por que a gente está conversando sobre esse artigo? Então, a gente vai falar de um artigo aberto, por isso que eu estou trazendo aqui no YouTube, de janeiro desse ano. Tá vendo aqui? Então, de janeiro desse ano, a gente tem. Ele começa com a introdução contextualizando a importância do ebola. E essa importância, ela se mostra aqui nesse primeiro parágrafo, em que eu dividi em 3 etapas. Na primeira parte do primeiro parágrafo, ele fala dos 40 surtos, 28 mil casos, 11 mil mortes. Isso já dá um impacto, né? Já determina a importância do tema que a gente está falando. Ele dá o destaque para um surto específico que foi em 2018, que tiveram 3.300 casos com 2.200 mortes. Mas o interessante é que ele lembra que esse surto ele vem possivelmente de um paciente que tinha tido a doença e ele teve uma recrudescência viral e a partir disso é que veio esse surto. Isso é interessante porque traz aspectos da doença que são muito importantes para nós que fazemos clínica, né? E por fim ele termina essa primeira parte falando da dificuldade logística de se aplicar a vacina, principalmente nos países em que o ebola é mais frequente, e com isso ele já fala da importância da gente ter alternativas, e dentre as alternativas ele fala dos anticorpos monoclonais, e é sobre isso que o artigo está falando. Então, nesse primeiro parágrafo ele trouxe a importância, nesse primeiro parágrafo ele trouxe uma característica clínica interessante, ele traz uma dificuldade do uso das vacinas e além da dificuldade logística, ele lembra que alguns pacientes mesmo vacinados eles evoluem mal e colocam a importância, a lógica de se usar um anticorpo monoclonal, que é uma forma de imunização passiva e que já temos 2 aprovados pelo FDA americano. A gente tem no parágrafo seguinte, tá marcando tudo, não sei porquê, mas o fato é que no parágrafo seguinte desse que eu acabei de marcar de azul, ele fala da estrutura viral. E aí traz um segundo ponto. Então a gente tem as características clínicas, a gente precisa entender como é que trata. E aí com isso ele traz que as glicoproteínas elas são muito importantes, porque elas são as únicas que estão expressas na superfície do caso do ebola, do vírion do ebola. De forma muito simplificada, eles lembram que a glicoproteína ela está diretamente relacionada à patogênese, ou seja, tanto a ligação celular quanto fusão de membrana e entrada na célula. Então aqui ele faz um resuminho para a gente. Ele detalha um pouco mais nesse mesmo parágrafo que essas glicoproteínas elas são processadas, elas formam heterodímeros. Esses heterodímeros eles se apresentam em trinca e que esse dado vai ser importante para a gente entender um pouquinho que ele explica lá na frente. E que no interior da célula, quando você tem essa glicoproteína purificada, vamos dizer assim, toda clivada, ela vai agir no receptor de Niemann-Pick. Acho que ele comentou aqui, não é um comentário importante para o artigo, mas é um comentário que eu acho curioso, né? A gente saber. E o nome do receptor recebe o nome de uma doença, ou seja, como essas doenças genéticas nos ajudam a entender sobre as doenças como um todo. Então você tem várias características e aí ele, ao longo do parágrafo, ele traz 2 coisas interessantes. Uma, que a célula que alberga o vírus produz também uma glicoproteína, que é uma glicoproteína que não fica na membrana, uma glicoproteína secretada e funciona como um mecanismo de evasão, um mecanismo de tirar o sistema imune do local certo. É uma forma de interferência imunológica e que os anticorpos contra essas superfícies, essas glicoproteínas que não são de superfície, não são neutralizantes. Ou seja, a gente gasta energia, produz anticorpo, gera um monte de complexos imunes que não tem
valor na defesa da infecção. Esse é um dado interessante. E o outro dado interessante é que eles comentam o seguinte, isso já no parágrafo seguinte, eles comentam sobre como devem ser as características, eu estou marcando aqui no artigo, a parte em que a gente se encontra. Como são as características dos anticorpos? Então, esses anticorpos, idealmente, eles deveriam neutralizar, e aí eles chamam neutralizar esse bloqueio que acontece em cultura, ou seja, na cultura, esse anticorpo ele não deixa o vírus infectar as células de cultura. Isso é o que caracteriza o neutralizante no caso do ebola. E, além disso, esse anticorpo deveria melhorar as funções efetoras. E aí, lembramos basicamente da estrutura do anticorpo, né? Porção FAB, porção FC. FAB específica contra o vírus e a porção FC, uma porção genérica que vai ajudar nessa amplificação da resposta imune. E, além disso, só dar mais uma olhada aqui, nesse parágrafo ele finaliza da seguinte forma, né? Ele conclui que no cenário ideal, os anticorpos deveriam ter essa dupla função. Você deveria ter um anticorpo que tanto neutralizasse quanto melhorasse a capacidade efetora do nosso sistema imune. E aqui eu queria trazer uma pausa, né? Como eles escreveram bem essa introdução de uma forma densa e muito bem colocada, eles trouxeram clarezas, trouxeram um contexto muito legal em relação à doença, como devem ser os anticorpos, meio que preparando o terreno para a segunda parte da introdução. E só para a gente amarrar essa primeira etapa, nessa primeira etapa, o legal é que se você for leigo, se você não conhece o assunto, é difícil de ler, não é tão rápido, tão fácil entender tudo isso. Mas bora seguir. Então ele começa a falar da molécula em estudo, que tem uma sigla REGNEB3, que essa molécula ela já foi validada em ensaio clínico, que é o estudo PALM. Explica a composição dessa molécula, que são, na verdade, 3 anticorpos, né? O REGN3749, o mafitinimab, que ele é direcionado para a alça difusão e tem uma ação altamente neutralizante. Tem o RGN3471, que é o odesinimab, que é direcionado para a cabeça da glicoproteína 1 e para a glicoproteína solúvel. E ele fala que ele, apesar de ser pouco neutralizante, ele tem uma ação efetora muito legal e muito interessante. E tem o terceiro, que é o REGN3470, que é o atoltinimab, que mira num cap, que é como se fosse uma camada protetora de uma glicoproteína, tem uma ação levemente neutralizante e tem ação efetora também. Além disso, promovendo morte das células infectadas. Então ele trouxe 3 anticorpos que, na teoria, funcionariam em conjunto. E aí ele finaliza o parágrafo da seguinte forma. Ele comenta que, além do efeito direto do triplo bloqueio, quando você faz essa combinação, você minimizaria o risco do que a gente chama de escape viral ou, para o clínico, de uma forma bem simples, mecanismos de resistência ao tratamento. Comentam que essa molécula já foi validada em ensaio clínico e que realmente ela funciona. E, de forma bastante elegante, eles começam a problematizar, porque tudo isso é muito teórico, mas realmente como funciona essa célula, né? Essa molécula. Então eles colocam uma dúvida e trazem a necessidade de se avaliar a estrutura dessa molécula, a relação disso com o vírus, para poder sim entender como ela realmente funciona e se pode ou não ter impacto no que a gente chama de resistência ou evasão. Eles ressaltam que foi a primeira molécula, um anticorpo monoclonal com indicação antiviral específica, então isso é um marco para a medicina, isso é muito legal. Voltam a problematizar, então, sobre a importância de uma estrutura visual, ou seja, você fazer um estudo estrutural para você entender a função. Isso é um modelo de estudo interessante. Então, eles fazem uma conexão entre estrutura e função e, assim, poder fazer uma real análise sobre o mecanismo. Então, eles pegam, então, o que eles chamam de footprints dos epítopos e, nesses footprints, eles vão ver os reais mecanismos do que está acontecendo. Com isso, eles querem finalizar o estudo, ou seja, complementar a relação disso com resistência. Então, olha que legal, eles trazem, então, um contexto clínico, voltam para o básico, dá uma problematizada no básico, ou seja, a importância da estrutura para a função, e aí voltam com outro problema da clínica, que é a questão da resistência. Então, aqui é um estudo
básico, mas que está diretamente pensando, se conectando com a clínica. Então vamos propriamente para o estudo. O estudo, a gente está aqui, ele vem para os resultados, ele não entra tanto na metodologia, mas é uma metodologia em que ele usa uma característica de microscopia eletrônica de alta definição, e essa microscopia de alta definição, eles vão conectando com a função estrutural, tanto do vírus quanto da proteína. Então, quando a gente olha aqui, esse gráfico ele é bastante interessante, que eles pegam o gene, parte do gene conectam com a estrutura e vão fazendo um color code. Então, o que é azul, esse azul cian aqui, eles chamam de cap, que é aquela proteção que a gente conversou. A gente tem aqui uma porção roxa e uma porção amarela, e eles mostram isso em 2 momentos. A gente está falando aqui dessa área aqui. Eu não lembro o que quer dizer EFL e tal. Então, lembra sempre que tem a legenda, né? A legenda ela vai trazendo, né? Então, é a alça de fusão interna, como a gente tinha comentado. E a outra parte que a gente precisa entender aqui, GP de glicoproteína. Então, aqui tem as alças, tem tudo, a gente está mostrando. E aqui, as 3 porções desse anticorpo monoclonal, mostrando aqui, nessa área aqui mais azulzinha, alguns pontos de ligação, em que a gente vai entender melhor durante o artigo. É legal que nesses desenhos, eles vão fazendo o seguinte, nos resultados. Eu gosto muito desse sistema. Então aqui, ele vai falar dos resultados. Então ele faz um comentáriozinho da parte desse primeiro gráfico que eu mostrei para vocês e já vai direto para as conclusões. Então o que ele faz? Conclusão 1, que essa porção, a 3479, a porção FAB, reconhece um epítopo quaternário. E aí, é essa imagem aqui, em que a gente tem em laranja a parte que é reconhecida, aqui ele está fazendo a estrutura do vírus, marcando cada uma delas, e nos quadradinhos eles mostrando a conexão química. Eu confesso para vocês que não é a parte que eu domino e entendo. Se eu fosse entrar em detalhes aqui, eu poderia falar muita besteira. Mas o fato é que ele faz a conclusão e mostra para a gente de uma forma simplificada. Ou seja, a gente que não entende detalhes físico-química de conexão e porções, a gente vai ter mais dificuldade de entender também. Aí ele conclui o seguinte, que essa outra porção, ela se liga à cabeça e ao cap. Ou seja, uma outra região do cap, como lá em cima, e também na cabeça, que é onde se liga. Então aqui seria uma porção mais neutralizante, mostrando as características. Interessante nessa outra parte é que ele compara o anticorpo MAB-114, que é o outro que foi aprovado, que teriam características neutralizantes semelhantes. Então essa foi a segunda conclusão do artigo. A terceira, ele traz o 3740, estabiliza essa alça beta-17, beta-18 do cap. Por que estabilizar o cap é importante? Porque o cap é como se fosse uma capinha que protege do sistema imune e ela sai na hora da ligação e permite a fusão do vírus na membrana nossa. E esse anticorpo estabilizando o cap, a gente está impedindo a fusão. É mais uma forma de neutralizar e ele mostra isso nesse gráfico. De novo, para quem não entende, como eu, detalhes, né, dessas interações, não fica tão claras as explicações, mas fica legal da gente entender aqui que a gente tem, então, uma estrutura, essa estrutura é estabilizada e por isso não tem exposição e a gente tem dificuldade da integração de membrana. Eles mostram que quando você tira essa capa, você tem menos ligação com 3471 e aniquila a função desse outro, ou seja, a capa se torna uma questão importante. Então, talvez de mutações futuras com a ausência da capa, isso possa influenciar no nosso processo. E, por fim, ele vem para a parte do escape viral, que tem a ver com a resistência. Eu não vou entrar em detalhes do texto, eu quero trazer algumas questões interessantes. Quando ele vem nesse A aqui, ele faz o seguinte, ele avalia que vários desses anticorpos, isoladamente, eles conseguem neutralizar. Com exceção do Regis 3471, que ele não tem ação neutralizante, todos os outros têm ação neutralizante. E aí vem um detalhe, eles não são 100% neutralizantes. E aí que é legal nesse quadro aqui que eu estou mostrando. Isoladamente, à medida que você vai aumentando o tempo de cultura, o que acaba acontecendo? Você tem menos neutralização. E essa
menor quantidade de neutralização vai acontecendo para todos isoladamente, só que quando você pega esse construto, você vai até no 10º repique, ele continua funcionando. Então isso é bastante interessante. Foi a forma que ele conseguiu para demonstrar in vitro que você continua tendo esse bloqueio. E aqui é um quadro em que ele mostra que mesmo na passagem 10, você não tem EB3, ó. Nada acontece, ele continua bloqueando, enquanto que nos outros, ó, você já tem resistência completa, ou resistência parcial, no caso aqui unindo 2. E aí ele mostra que você apresentar a construção do anticorpo como se fosse uma coisa só é melhor do que você usar 2 anticorpos ao mesmo tempo. Então, essa é a lógica. E por fim, tem a discussão que eu vou resumir para vocês, que foi o seguinte. Os autores identificam, né, nesse primeiro parágrafo aqui da discussão, eles identificam o seguinte: ele relembra a importância de você ter ação efetora e ação neutralizante juntos e o impacto que isso traz no mecanismo de evasão no seguinte contexto, porque como agem em locais diferentes, então você está tendo várias ações simultaneamente. No parágrafo seguinte, então, eles mostram que são 8 locais de ações, com ação antiviral, então ele reforça, ele destaca a assimetria do construto, então espacialmente isso poderia estar influenciando. Eles dão uma valorizada aqui nesse parágrafo em relação à resolução do que eles estão apresentando, então uma metodologia para quem quiser fazer esse tipo de pesquisa no futuro. Eles demonstram a estrutura, a ligação, a estrutura quaternária, isso é uma coisa legal, né? Mostram um bloqueio conformacional do CAP, que protege, então, dessa integração de membrana. Nesse outro parágrafo aqui, fazem os destaques que comparam, né, a porção RG3479 e o anticorpo. Esse parágrafo aqui, ó, pessoal, esse aí que eu marquei agora, e mostram, então, essa comparação. Eles comentam, então, da função efetora, que muitas vezes é minimizada. A gente fala muito de bloqueio neutralizante. A função efetora ela é fundamental para algumas doenças, e no caso da ebola tem se mostrado como sim. Eles comentam sobre risco de resistência e fazem analogia com SARS-CoV-2, que foi a epidemia, né, a pandemia que veio agora, e como esse mecanismo de resistência viral ajuda a selecionar, ajuda a dificultar os nossos tratamentos no futuro. Então, ele traz o seguinte, né, com os parágrafos seguintes, eles começam a comparar muita coisa com o Covid, e ele, ao comparar com o Covid, ele mostra a responsabilidade de quem está criando a medicação não criar uma medicação que ajude a selecionar, mas que tenha uma função de médio e longo prazo, que nós clínicos possamos usar por mais tempo. E eles concluem, né, dizendo a importância dessa correlação estrutural funcional e como esse desenho de anticorpo ele vai influenciar, então, no processo de resistência e influenciar no processo de evasão viral. Esse é o resumo. Depois vocês dão uma olhada, a gente vai botar o link desse resumo para vocês aí. Eu fiz um texto no blog também, para vocês poderem dar uma lida. E me diz depois se vocês gostaram desse modelo. Esse é um modelo que uniu imunologia, uniu características clínicas, uniu microbiologia e infectologia, ou seja, a gente acaba que faz uma composição de conhecimento muito importante para nós médicos e para quem está se perguntando, mas o cara é dermatologista, por que ele está falando de imuno, por que ele está falando de ebola? Primeiro que ebola dá rastro cutâneo e os quadros sintomáticos do ebola, na grande maioria das vezes, não são hemorrágicos. O contexto epidemiológico ajuda, lógico, né, no surto, mas e o primeiro caso? O primeiro caso, então, um rash, né, mais cefálico, mais proximal, a partir do 5º dia de doença ajuda a diferenciar. E segundo, porque eu gosto muito de medicina, espero que vocês estejam gostando desse vídeo, desse modelo. Se vocês gostarem desse modelo, vocês precisam comentar e dizer para a gente voltar e trazer outros artigos com essa pegada, tá bom? Agradeço a presença de todos. Mais uma vez, ajude a divulgar. Se vocês acharem que é importante esse tipo de conhecimento, trazer uma atualização de uma forma talvez nem tão hard. E é isso aí. Até o próximo.